paz do Senhor, bom dia, irmãos. Eu espero que em breve nós possamos estar juntos para adorar o Senhor. Falta pouco, eu creio. Nesse momento nós vamos estar orando para iniciar esse culto da manhã. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós entramos na Tua presença para Te agradecer por este dia, Pai. Te agradecemos, ó Pai, por este domingo, ó Pai. Neste momento que nós mais precisamos é da Tua presença, Pai. Nesse momento que nós mais precisamos é da Tua glória, Pai. Pai, nos ajude a viver um novo tempo. É isso que o Senhor quer de nós nesse momento, que nós vivamos esse novo tempo, confiando e acreditando que tudo está nas mãos do Senhor e que é em Ti que nós devemos confiar. Toma as nossas vidas, toma esse culto da manhã nas Tuas mãos, em nome do Senhor Jesus Cristo, amém. E nós vamos começar falando um provérbio. O homem, ele pode fazer planos, mas a última palavra sai da boca de Deus. E é um pouco do que esse louvor vai falar nesse momento. Vamos louvar ao Senhor, vamos adorar o Senhor. Envolva na tua história, minha vida.
Declare da tua casa. E tudo é. Se você puder levantar as suas mãos, levante as suas mãos ao Senhor nesse momento. E tudo é pra tua glória. Sejas o primeiro em tudo que eu fizer. Tens preeminência em tudo que eu fizer. Obrigada, Senhor. Nós somos teus. Amém, aleluias. Nós estamos vivendo momentos difíceis, momentos que você pode aproveitar para ter uma nova experiência com o Espírito Santo. Então, se você quer ir mais fundo na sua intimidade com o Senhor, aproveita agora. Você está na tua casa, você pode ler mais a Bíblia, você pode pedir mais a presença do Espírito Santo, você pode viver algo novo. Você não vai viver nada novo com o Senhor se você continuar parado, sem fazer nada. Ele quer te dar uma nova experiência, Ele quer fazer você crescer, Ele quer fazer você crescer. Cante comigo. Tu és tudo que eu mais quero, o meu fôlego tu és. Em teus braços é o meu lugar. Estou aqui, estou aqui. Declare ao Senhor. Teu sorriso é vida em mim. Eu seguro em suas mãos. Confio em ti, confio em ti. Quero ir mais fundo, leva-me mais perto, onde eu te encontro. Teu sorriso é vida em mim. Eu seguro em suas mãos. Eu confio em ti, confio em ti. Quero ir mais fundo, leva-me mais perto, onde eu te encontro, no lugar secreto.
teus pés me rendo, pois a tua glória quero ver. Nós ansiamos, nós te clamamos, nós necessitamos da tua direção, Senhor. Nós queremos ir mais fundo, nós queremos ir mais fundo. Aleluia. Que esse sempre venha a ser o desejo do seu coração. Ir mais fundo, ir mais fundo, ir mais fundo. E nesse momento nós vamos estar cantando, louvando um novo cântico ao Senhor. Esse louvor ele tem falado muito ao meu coração. Antes disso tudo acontecer, o Senhor já tinha trago esse louvor. E nesse louvor fala que o sangue de Jesus tem poder para curar, para transformar, para te tirar da onde você está. Pai, que as pessoas vão receber esse louvor dentro dos seus corações e que nesse momento elas venham ser curadas de tudo aquilo que tem atrapalhado de sentir e de ver a tua presença na vida delas. Teu sangue cura toda dor, agora teu sangue faz o surdo ouvir, agora teu sangue
Olá, queridos irmãos, graça e paz do Senhor Jesus. Muito bom dia a todos. Alegria muito grande neste domingo pela manhã poder compartilhar de porções especiais da palavra do Senhor com você. Quero pedir a bênção do Senhor sobre sua casa, sobre a sua família, e vamos estar interligados no mesmo espírito, no mesmo sentimento, com o mesmo desejo de consagração, consagrando o nosso dia, já que hoje estamos em jejum pela manhã, que o Senhor esteja entendendo que a nossa atitude, o nosso gesto é de submissão a Ele e também de consagração das nossas vidas, colocando-nos à disposição do Senhor e também na brecha pelas batalhas espirituais que o nosso país, as famílias têm vivido. Quero sugerir a você que está interligado conosco pelas redes sociais, que se inscreva no canal Igreja Batista da Paz, é IB Paz, Campos, Rio de Janeiro. Faça a sua inscrição e é bom demais poder estar junto com você nesta manhã. Deus abençoe sua casa, Deus abençoe sua família, Deus abençoe a sua história e que os umbrais da sua casa sejam marcados pela bênção do Senhor, pelo sangue do Cordeiro, para que nenhum mal chegue à sua tenda, como diz a palavra do Senhor. Vamos orar ao nosso Deus. Eu quero compartilhar uma palavra, coração do Senhor, para o nosso coração nesta manhã. Vamos orar. Pai querido, louvado seja o teu nome. Obrigado, nosso Deus, por esta manhã gloriosa, abençoada, em que podemos nos reunir através das redes sociais, em família, para compartilharmos do maná que cai do céu, que é a tua palavra, para aprendermos e entronizarmos em nosso coração, na nossa mente, esses conhecimentos e ensinamentos dirigidos pelo teu Espírito, nos ajudando a partir de agora tomarmos atitudes, posicionamentos que nos levem para lugares seguros. Obrigado, Senhor Deus, pela tua revelação para nós e que cada vez mais teu Espírito esteja fluindo em nós e nos abençoando em nome de Jesus. Oramos, ó Deus, por aqueles que estão carecendo do toque poderoso da tua mão nesse tempo de pandemia, quando as ameaças são atrozes, são iminentes, que nós, ó Deus, declaramos a nossa dependência do Senhor. Eu oro pela vida desse casal, dessa família, dos nossos filhos, ó Pai Santo, suplicando que o Senhor estenda a tua mão e que nada nos falte nesse período. Suplicamos também que o Senhor entre com provisão e que o Senhor esteja aplacando, ó Deus, a ação desse vírus no nosso Brasil, e tudo aquilo que esteja articulado, se assemelhado a isso, que caia por terra em nome de Jesus. Que o Senhor esteja, ó Deus, deletando da nossa realidade a possibilidade dessas pragas. Guarda a nossa casa. Em nome de Jesus te pedimos, ó Deus, que ao final desse tempo de pandemia, possamos sair acrescidos da nossa fé, enrijecidos pela nossa fé, crendo que o Senhor nos sustentou, nos guardou e nos abençoou. Em nome de Jesus, fala conosco, Pai, nós te pedimos. Amém. Meus irmãos queridos, quero compartilhar uma palavra, já que estamos lendo o livro de 2 Crônicas, para estar dentro do contexto, sobre oração e consagração. Essa semana, como vamos começar amanhã à noite, às 19h30, a nossa semana de oração, não é? A primeira semana de cada mês. Eu quero interagir com os irmãos e vamos fazer alguns contatos para que juntos possamos estar orando. Quem sabe até fazermos aqui no templo mesmo, respeitando as distâncias, até porque os cultos de oração sempre foram menos frequentados, né?
Por isso, de repente, vamos até estarmos juntos com alguns irmãos, aqueles que não são do grupo de risco, né, espalhados pelo templo, para orarmos juntos. Por isso, resolvi, pedindo orientação a Deus, trazer uma palavra, então, sobre oração e consagração nessa manhã. O texto é 2 Crônicas, capítulo 6, verso 40, e diz assim: assim, meu Deus, que os teus olhos estejam abertos e os teus ouvidos atentos às orações feitas neste lugar. Estudando então o livro de 2 Crônicas, nos deparamos com a construção do templo que se chamava Templo de Salomão, mas que na verdade era Templo do Senhor e ao Senhor, construído por Salomão. Esse templo era o mesmo que Davi, quando estava passando o cajado do seu reinado para o filho, juntou material, juntou e preparou tudo para que o filho pudesse construir o templo. Era o templo do Senhor. No evento de consagração, o rei Salomão faz uma oração consagratória e, dentre muitas coisas ditas, vem um pedido. E o pedido do rei Salomão, dentre muitas coisas, e você pode ler no capítulo 6 de 2 Crônicas, ele então cita esse clamor, ele faz esse clamor, né, com uma visão futurística, com uma visão não só para o seu povo, mas para todos aqueles que por ali passarem, assim como fez Jesus. E ele diz então: agora, pois, ó meu Deus, estejam os teus olhos atentos e os teus ouvidos à oração que se fizer neste lugar. No próprio 2 Crônicas, capítulo 7, verso 1, nos diz o texto que, ao final da oração, o Senhor desceu o fogo do céu e consumiu os holocaustos e os sacrifícios, comprovando assim que Deus estava recebendo aquele sacrifício, aquela consagração. Porque de certa feita, quando Elias desafiou os profetas de Baal, naquela competição diante de Acabe e diante do povo, em que os profetas de Baal clamavam para que o Senhor, o Deus deles lá, né, consumisse o holocausto, a Bíblia diz que eles ficaram se autoflagelando e não aconteceu nada. E quando Elias orou, a Bíblia diz que o fogo desceu do céu e consumiu o holocausto. Isso significa sempre que há então aceitação de Deus pelos holocaustos e sacrifícios ali apresentados. E ainda no verso 2 continua dizendo que os sacerdotes não podiam se conter em pé por causa da glória, por causa da Shekinah de Deus que fora ali apresentada, em que encheu a casa. A Bíblia diz, uma fumaça encheu a casa, que a glória de Deus era tamanha que os sacerdotes e levitas não conseguiam ficar de pé. Então, a abundância daquele momento é para nós de uma grande riqueza, porque nos instrui e nos incita a orar ao Senhor, a buscar ao Senhor, a clamar ao Senhor pela sua glória manifesta, porque dessa maneira a nossa fé é fortalecida. E o que nos chamou a atenção também desse texto era a abundância do sacrifício, quando ali são imolados 22 mil bois e 120 mil ovelhas, né? Era uma coisa suntuosa que a gente não pode mensurar. Nós, do povo ocidental, se olharmos para essa figura de holocausto,
nós ficaríamos frustrados. Se tivéssemos fotografias daquilo que aconteceu e acontecia no sacrifício e consagração ao Senhor, a gente ficaria meio frustrado, porque era muito boi, era muita ovelha, tudo cortado, muito sangue, né? Porque era a maneira didática de Deus ensinar o povo a impregnar no seu coração sobre o sacrifício vicário que viria a ser Jesus na cruz futuramente, né? Dentro daquela cultura, aquilo ali era comum, mas para nós seria uma grosseria muito grande para a gente entender isso, né? É importante dizer também que todo ato de adoração, memoriza isso, todo ato de adoração era acompanhado de sacrifício. Todo ato de adoração era acompanhado de sacrifícios. Veja a maneira didática da gente aprender isso. Que para nós, hoje, que estamos nessa pandemia, com saudade de termos o culto no templo, né? É necessário entendermos sempre que cada vez que entrarmos na presença do Senhor em adoração, estejamos ali também em ato de sacrifício, né? De autoabnegação, de um declinar de comportamentos, de atitudes, para estarmos ali diante do nosso Deus. Era uma maneira simples, né, que Deus tinha de nos apresentar e nos ensinar que a adoração é acompanhado de sacrifício. Por isso que é sempre importante a gente estar atento de que ser cristão não é simples. Ser cristão não é viver uma vida de qualquer maneira. Ser cristão é ser separado, porque o Senhor diz para mim e para você: sede santos, porque eu sou santo. Vai sempre necessitar de sacrifício para estarmos na presença do Senhor em santidade. Por isso que aquelas pessoas que querem viver uma vida dissoluta e fazer uma conexão da sua vida mundana com a vida espiritual, se torna frustrado e muitas vezes ferido ou fere pessoas porque não entende o propósito maior de Deus nesses ensinamentos. Quando a gente pensa em sacrifício, isso nos faz lembrar também da última palavra de Davi, que declarou assim: não quero oferecer nada a Deus que não me custe nada. Semana passada, eu estava falando para os irmãos que a praga se estabeleceu entre o povo de Israel porque Davi resolveu recensear o povo. Deus viu aquilo como um pecado gravíssimo e castigou o povo com uma praga, quando morreram mais de 70 mil pessoas. E então Davi vai para a eira de Nacon e ele ali quer comprar aquela eira para poder sacrificar ao Senhor, para que aplacasse do povo a ira de Deus que estava estabelecida pela praga. E quando ele quis comprar, eu acho que o rei Irão, um nome assim, quis então, que ele quis dar o terreno para ele, né? Mas aí Davi falou assim: não, eu quero comprar e quero pagar preço justo, porque eu não quero oferecer nada a Deus que não me custe. Isso é muito importante, porque quando nós olhamos o coração de Davi, vemos também com mesmo sentimento do coração de Salomão, seu filho, né? Que interpreta essa mesma realidade do sacrifício para a glória de Deus. A glória que encheu a casa era chamada de Shekinah, Shekinah de Deus. Shekinah de Deus significa habitação ou presença de Deus. A glória de Deus manifesta. Era a presença de Deus em espírito naquele lugar, era a maneira como Deus se manifestava para dizer: estou aqui. Eu aceito essa oração, estou aqui, eu aceito essa manifestação de adoração, estou aqui e eu vou conduzir e fazer aquilo que Salomão está me pedindo. Era a maneira
de Deus, então, expressar a sua presença. O detalhe era que os sacerdotes não podiam estar de pé, porque a presença de Deus tinha um peso de glória. E eu oro para que a presença de Deus em peso de glória seja manifesta na sua vida, seja manifesta na sua casa, seja manifesta nos nossos arraiais, seja manifesta no templo quando estivermos aqui reunidos e também nas casas, como dizia o capítulo 2 de Atos, para que haja um manifestar da glória de Deus na sua casa. Mas a glória de Deus só vai manifestar na minha casa e na sua casa quando entrarmos em adoração a Ele e sacrifício. Não estou dizendo que nós precisamos se autoflagelar para que Deus se manifeste a nós. Não é isso, porque o maior flagelo, o maior sacrifício já foi feito na cruz, que foi Jesus imolado. Porém, nós, ao entrarmos na presença de Deus, precisamos nos apresentar a Ele em sacrifício de adoração, com o coração submisso, contrito, com o desejo de que o pecado não seja uma realidade na nossa vida, na nossa história. Tem gente que está brincando com Deus, o pecado está tão impregnado no coração, o pecado está tão impregnado nos comportamentos, que essa coisa se tornou comum. E eu dei esse tempo para você pensar. Não brinque com isso. É necessário que entremos na presença do Senhor em adoração. E eu lendo isso aqui para estudar, e eu compartilhando com a minha esposa, eu dizia, pelo que o Senhor Deus mostra e pela condução daqueles que entenderam o chamado de Deus, éramos para viver o tempo todo em oração. Éramos para viver o tempo todo em oração. Por isso que o apóstolo Paulo dizia, em 1 Tessalonicenses 5,17, orai sem cessar. E eu ainda vou avançar nesse termo, porque é muito relevante para nós. Havia então a presença, o peso da glória de Deus ali naquele lugar. E a casa de oração sendo consagrada e a manifestação visível de Deus nos traz alguns ensinamentos. Primeiro ensinamento que nos traz é que toda oração é ouvida por Deus. Toda oração que você fizer e será ouvida por Deus em nome de Jesus. A segunda questão da manifestação da glória de Deus visível nos ensina que toda consagração precisa ser antecipada de sacrifício, já falei. E em terceiro lugar, que a aceitação do sacrifício demanda de corações contritos. A aceitação do sacrifício demanda de corações contritos. Se você ler comigo aí, 2 Crônicas capítulo 8, verso 11, diz assim: Salomão fez subir a filha de Faraó da cidade de Davi para a casa que a ela lhe edificara. Salomão era casado com a filha de Faraó, né? No período que ele esteve lá no Egito. Salomão fez subir a filha de Faraó da cidade de Davi para a casa que a ela lhe edificara, porque disse, olha o que disse Salomão: minha esposa não morará na casa de Davi, rei de Israel, porque santos são os lugares nos quais entrou a arca do Senhor. Santos são os lugares onde entrou a arca do Senhor. Nós vimos quando Davi recupera a arca dos filisteus, como o primeiro ato, né, do seu reinado entre o povo de Israel, trazendo para Jerusalém. A Bíblia diz que Davi colocou a arca em cima de um carro de boi, e eles estavam indo, e de repente o boi tropeçou, e o carro tombou, e a arca então escorregou, e Uzá colocou a mão na arca, e a Bíblia diz que Deus fulminou Uzá naquele momento. Sabe o que isso quer dizer? Que quando a gente trata as coisas de Deus com um coração relaxado, com falta de honra, falta de respeito, haverá sempre perdas e morte na vida desse crente. É sério essa questão. Por isso que nós estamos aprendendo hoje. O coração de Salomão era semelhante ao coração de Davi, quando ele disse assim: eu não vou colocar minha mulher para morar numa casa onde houve ali
adoração à arca de Deus, onde a arca esteve presente. Eu não sou legítimo para viver no lugar onde viveu a arca. É claro que isso traz para nós riqueza de informação, mas também riqueza de devoção. Sabe, uma das coisas que nós temos percebido do povo crente hoje em dia é a perda da devoção, é a perda daquela ideia real do sagrado. Não brinque com o sagrado. Josué Gonçalves dizia isso num sermão dele: não brinque com o sagrado. Não brinque de ser crente, seja fiel. Viva a sua vida em sacrifício de louvor e adoração ao Senhor. A nossa igreja terá um segundo momento de reencontro em que a dinâmica das nossas palavras e da unção de Deus que eu almejo para nós é exatamente isso. Não brincar com a glória de Deus, mas atrairmos a glória de Deus, não só para a nossa vida, como para a nossa casa, como para a igreja a que frequentamos. Em Marcos capítulo 11, verso 15 ao verso 17, diz assim a palavra: chegando a Jerusalém, Jesus entrou no templo e ali começou a expulsar os que estavam comprando e vendendo. Derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas, não permitia que ninguém carregasse mercadorias pelo templo. E ele os ensinava dizendo: não está escrito, a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos, mas vocês fizeram dela um covil de ladrões. Poderíamos entrar por esse caminho e dizer que Deus tem metido chicote em muitas igrejas por aí, porque não entendeu ainda a sua função melhor, a sua melhor vocação, né? Porque a igreja do Senhor tem a vocação de adoração, não é outra senão a vocação de adoração. Davi orou pelo templo quando necessitou da ajuda do Senhor, no Salmo 28, verso 2, ouve as minhas súplicas quando clamo a ti por socorro, quando ergo as mãos para o teu lugar santíssimo. Havia o hábito de orar prostrado, entendendo que o templo ficava para determinada distância, né, ou região, e ali se orava nesse intento de que, porque era notório que a glória de Deus estava manifesta na arca, e a arca estava no templo, por isso sempre se voltava para essa realidade. Salomão deixou um bom exemplo, ressaltando a oração no templo, para quando o povo estivesse em Jerusalém. No Salmo 138, verso 2, também diz assim: voltado para o teu santo templo, eu me prostrarei e renderei graças ao teu nome, por causa do teu amor e da tua fidelidade, pois exaltaste acima de todas as coisas o teu nome e a tua palavra. Mas tudo o que o Senhor pede, na verdade, aos seus filhos, é que elevem o coração aos céus e digam com fé: Pai nosso que estais nos céus. Todo desejo, tudo aquilo que Deus quer de relacionamento comigo e com você, está restrito a momentos como se dobrar diante do Senhor em submissão, se ajoelhar na presença de Deus e dizer palavras tais como: Pai nosso que estás nos céus. Quando oramos de acordo com a vontade do Senhor, participamos de um milagre, porque transcendemos situações, tempo e espaço. Quando oramos, nós entramos num processo de um milagre, porque nós transcendemos situações, tempo e espaço. A oração, ela não se limita a nada disso, né? Nem tempo, nem espaço, muito menos situações, porque não precisamos nos preocupar com modelos ou geografias. Para orar, basta querer. Para consagrar a sua vida em oração a Deus, basta começar.
Davi orou em uma caverna. Está lá no Salmo 57 ou no Salmo 142. Paulo e Silas oraram de dentro de uma prisão. Atos 16, 25. O rei Ezequias orou no seu leito de morte, estava prestes a morrer. Isaías 38. Jonas, hoje eu mandei o texto de Jonas, né? Lá no grupo da igreja. Hoje não, eu mandei, foi sexta-feira, né? Sexta-feira eu mandei para o grupo da igreja a oração de Jonas, e vou repetir hoje, né? Jonas orou do ventre de um grande peixe. Pedro clamou a Jesus enquanto afundava no mar da Galileia, está lá em Mateus 14, 29. Jesus orou já pregado na cruz. Qual é o seu impedimento para orar? Qual é o nosso impedimento para orar? A oração nos conecta, a oração nos vincula, a oração nos acopla a Deus. A oração nos coloca debaixo da mão poderosa dele. Como nós temos dificuldade para orar, não é verdade? Como nós temos dificuldade. E é uma questão de hábito, né? Paulo disse em 1 Tessalonicenses, orai sem cessar. Efésios capítulo 6, verso 18, diz assim: orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica. Tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. Pastor, essa semana disse assim para mim: pastor, eu preciso encontrar com o senhor, que eu preciso que você me pastoreie, eu preciso que você ouça as minhas questões e me ajude em algumas tomadas de decisão, porque minha alma está aflita, minha alma está angustiada. E aí eu conversei um pouquinho com ele no WhatsApp e disse assim: meu irmão, vou orar por você agora, vou orar por você agora. E então gravei um áudio de oração e mandei para ele. E ele disse para mim, logo assim que acabou, ele falou amém, e disse: Senhor, não sabe o bem que essa sua oração fez para mim. Já estou me sentindo aliviado. Não preciso mais do nosso encontro. Uma outra irmã, um outro irmão, também a gente tem esse convívio, né? Maravilhoso aquilo que nós vivemos no domingo passado, quando estivemos ligando para alguns irmãos da igreja e orando uns com os outros. E hoje eu quero incentivar você a fazer a mesma coisa. Hoje você vai ligar para as pessoas que você não ligou domingo passado, né? E vai simplesmente ligar para ele e vai dizer: irmão, posso orar por você? Irmã, posso orar por você? Porque Deus assim me impulsiona para fazê-lo. E você vai ver que as experiências são tremendas. Há pessoas que dizem assim: nossa, eu estava precisando daquela oração, eu precisava naquele momento exato que esse anjo de Deus orasse por mim. E foi assim que aconteceu. Então, em todo tempo, ore em espírito, como diz o apóstolo Paulo em Efésios 6,18. Jesus nos incentivava a orarmos sem esmorecer. Lucas 18:1 diz assim: então, Jesus contou aos seus discípulos uma parábola, para mostrar-lhes que eles deviam orar sempre e nunca desanimar. Orar sempre e nunca desanimar. Salomão orou por situações futuras, confrontando o povo, inclusive, que ainda haveria de nascer. Salomão faz um relato de adoração a Deus e dos pecados do povo, né? Em João 17:20 até o 26 também diz assim: minha oração não é apenas por eles, rogo também por aqueles que crerão em mim, isso é Jesus orando, por meio da mensagem deles, para que todos sejam um. Pai, como tu és em mim e eu em ti, que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Dei-lhes a glória que me deste, para que eles sejam um,
assim como nós somos um, eu neles e tu em mim, que eles sejam levados à plena unidade, para que o mundo saiba que tu me enviaste e os amaste como igualmente me amaste. Pai, quero que os que me deste estejam comigo onde eu estou e vejam a minha glória, a glória que me deste porque me amaste antes da criação do mundo. Pai justo, embora o mundo não te conheça, eu te conheço e estes sabem que me enviaste. Eu os fiz conhecer o teu nome e continuarei a fazê-lo, a fim de que o amor que tens por mim esteja neles e eu neles esteja. Jesus orava pelos crentes que nasceriam nos séculos futuros. Jesus orou por mim e por você. Que coisa maravilhosa, Jesus não só se entregou na cruz por mim e por você, mas ele também intercedeu por mim e por você. Para orarmos, de fato, não precisamos ir à igreja, mas para termos comunhão, sim. Tem gente que já estava com uma intenção de ficar em casa, de viver uma vida espiritual somente em casa, né? Isso é perigoso. Porque tem muita gente que esfria na fé, exatamente porque não comunga mais com o corpo de Cristo que somos nós, a igreja. No capítulo 2 de Atos, verso 46, diz assim: todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, partindo o pão nas casas, e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade no coração. Então era no templo e nas casas. Não precisa ser só no templo. Não pode ser só nas casas. Por exemplo, por que nós não fazemos a ceia, como alguns estão fazendo aí, em que nós compartilhamos o cálice pela rede social? Porque não tem comunhão. Não tem um abraço, não tem o beijo, não tem porquê a gente fazer ceia, realizar ceia, porque nós não acreditamos que o suco e o pão nos confere bênção. Nós não acreditamos nisso, porque a Bíblia diz que era para fazer isso em memória de mim, quando estivéssemos reunidos no templo, ou até mesmo reunidos nas casas, mas como um corpo, não como um braço, né? Sua casa é um braço do corpo de Cristo. Você é um pescoço no corpo de Cristo. Mas quando nós estamos reunidos como igreja, nós somos o corpo de Cristo, cujo cabeça é Ele mesmo. Importante entendermos isso. Por isso que a gente não manda o suco de uva e o pãozinho lá no hospital quando a pessoa está doente, porque não confere bênção aquilo. É só um memorial, e é muito importante, mas entre a congregação, é importante nos atentarmos para isso. A gente ora, então, em todos os lugares, na ambulância, no hospital, no presídio, na rua, em casa, com os olhos fechados, com os olhos abertos, em pé, com mãos levantadas, de joelhos, deitados, não importa a situação, no avião, com risos, com choro, com adoração, em contrição, ore o tempo todo. Oramos no caos e também oramos na bonança. Se pararmos de pensar na oração como um milagre, a nossa vida de oração começará a vacilar e em seguida cessará. Quero incentivar você a, como Daniel, pelo menos 3 vezes por dia, esteja na presença de Deus. Muito embora estamos falando de coisas aqui muito mais contemplativas, podemos e devemos. Olha, quando nós temos o hábito de orar pouco, o linguajar é perceptível. Quando temos o hábito de orar muito, o nosso linguajar também é perceptível. Quando nós temos o hábito de orar pouco, o nosso comportamento expressa algumas coisas. Quando nós oramos muito,
nosso comportamento expressa outras coisas. Enfim, quando nós saímos do fluxo do rio de Deus, porque estar em oração é o fluxo do rio de Deus sobre nós nos tornamos muito mais mundanos, muito mais sectaristas, muito mais secularizados, nós nos tornamos muito mais afastados de Deus. Quero incentivar você, nessa semana de oração, pegar comigo, já que hoje estamos em jejum, também jejuarmos e orarmos pela nossa família, pela nossa casa, pelo nosso casamento, pelo nosso país, contra a pandemia e assim por diante, estarmos no centro da vontade de Deus. Orar sem cessar. Se pararmos de pensar que a oração é um milagre, nossa vida de oração se tornará fria. Se pararmos de pensar que a oração é um milagre, também perderemos a fé. Começaremos orando de forma tão tímida que passaremos a conversar conosco mesmo em vez de falar com Deus. Spurgeon, príncipe dos pregadores, disse assim: no entanto, irmãos, quer gostemos ou não, lembrem-se, pedir é a regra do reino. Pedir é a regra do reino. Quando nós vamos orar, e muitas vezes nos esquivamos de orar, é porque o nosso sentimento é assim: eu vou incomodar Deus. Eu vou incomodar Deus, não é? Muitas vezes, Deus não precisa saber disso. E aí, Moody vai falar uma coisa que é bem relevante. Ele diz: a única forma de perturbar Deus é não nos aproximarmos dele. A única forma de perturbarmos Deus é não nos aproximarmos dele. É o inverso do que a gente imagina. Tiago capítulo 4, verso 2 diz assim: vocês cobiçam coisas, mas não as têm, matam e invejam, mas não conseguem obter o que desejam. Vocês vivem a lutar e a fazer guerras, não têm porque não pedem. Não têm porque não pedem. Algumas pessoas pensam que Deus não gosta de ser perturbado. Perturbe Deus com a nossa aproximação e com pedidos constantes. Eu fiz um relato aqui rápido de pequenas orações e o seu respaldo, que pode acontecer a partir de pequenas orações. Uma breve oração, um avivamento nacional acontece. Onde está isso? 1 Reis 18, 36 e 37 diz: à hora do sacrifício, o profeta Elias colocou-se à frente do altar e orou: ó Senhor Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, que hoje fique conhecido que tu és o Deus de Israel, e que sou o teu servo, e que fiz todas essas coisas por ordem tua. Verso 37, responde-me, ó Senhor, responde-me, para que este povo saiba que tu, ó Senhor, és Deus, e que fazes o coração deles voltar para ti. E foi nesse momento que aconteceu o grande avivamento. Você pode ir lá depois conferir o texto. Uma breve oração e a transformação de um homem. Em 1 Crônicas 4:10 diz: Jabes orou ao Deus de Israel: abençoa-me e aumenta as minhas terras, que a tua mão esteja comigo, guardando-me de males e livrando-me de dores. E Deus atendeu o seu pedido. Uma breve oração e uma cura milagrosa. Isaías 38, 2 e 3. Ezequias virou o rosto para a parede e orou ao Senhor: lembra-te, Senhor, de como tenho te servido com fidelidade e com devoção sincera, e tenho feito o que tu aprovas. E Ezequias chorou amargamente
diante do Senhor. E a Bíblia diz, depois você pode continuar lendo o texto, que Deus deu a Ezequias mais uma sobrevida. Uma breve oração e um pecador justificado. Lucas 18:13. Mas o publicano ficou à distância, ele nem ousava olhar para o céu, mas batendo no peito dizia: Deus, tem misericórdia de mim, que sou pecador. E por último, uma breve oração, um pecador salvo. Lucas 23:42. Então ele disse: Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E o Senhor Jesus responde para ele então, em Lucas 23:42 e 43, ainda hoje estarás comigo no paraíso. Claro que não precisa mais do templo, porque a arca de Deus não anda mais entre nós, porque com a vinda do Senhor Jesus e com a sua ida para a eternidade, a Bíblia diz que o Senhor Deus derramou do seu Espírito sobre nós, e hoje nós somos o templo ambulante do Espírito Santo de Deus. E eu oro para que você seja o condutor, para que você seja o portador do Espírito Santo de Deus, e que Deus esteja soprando nas suas narinas e batizando você com o Espírito Santo dele, quando você se converte a ele. Em Coríntios 3,16 diz: vocês não sabem que são santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês? Que maneira é essa de viver? O Espírito de Deus habita em você, porque aquilo que Deus abençoar, abençoado está. Efésios 2, de 20 a 22, meu último texto diz: edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, tendo Jesus Cristo como pedra angular, no qual todo o edifício é ajustado e cresce para tornar-se um santuário santo no Senhor. Nele, vocês também estão sendo edificados juntos para se tornarem morada de Deus e por seu Espírito. Lucas 11:9 diz: por isso digo, peçam e será dado, busquem e encontrarão, batam e a porta será aberta. Esta semana nós temos uma semana poderosa, uma semana rica, uma semana maravilhosa, e começa hoje. Hoje é o primeiro dia da semana, domingo, e nós podemos dizer para o Senhor: Pai, nós temos orado muito pouco, que o Teu Espírito esteja nos incentivando e nos dando fé suficiente para Te buscar em oração. Antes de qualquer coisa, antes de você sair da sua cama, antes de almoçar, antes de lanchar, antes de jantar, antes de dormir, antes de amar, antes de viver, ore ao Senhor, busque ao Senhor. E Deus te abençoe e te revele coisas grandes e ocultas essa semana que você ainda não sabe. Porque Ele diz: se me buscardes de todo o vosso coração, eu serei achado por vós. Vamos buscar o Senhor, que é um tempo de estarmos concentrados em adoração ao nosso Pai. Que o Senhor Deus esteja derramando então do seu Espírito sobre toda a carne, sobre a minha vida e sobre a sua vida. Eu quero ter uma semana recheada de oração, que eu quero sair dessa terra e ficar num plano espiritual, porque é isso que acontece quando nós estamos orando. Nós deixamos de ser humano para sermos seres celestiais. Deixar o plano dessa terra não é espiritismo isso, mas é estarmos conectados no Wi-Fi de Deus. Gaste o seu tempo com muitas coisas nessa semana, mas gaste muito mais seu tempo em conexão com Deus. Deus te abençoe, Deus te dê uma semana rica, próspera e abençoada. Obrigado, Senhor Deus, pela Tua palavra. Obrigado pela Tua luz, iluminação do Teu Espírito sobre nós. Queremos nos conectar com o Senhor. Queremos viver mais a plenitude do Senhor em nós. Revela-te a nós. Escuta o nosso clamor. Ó Deus, e eu como pastor dessa comunidade, eu te peço que o Senhor ouça os louvores, receba a adoração e escute as orações
que são feitas também, que serão feitas neste lugar, aqui. Mas ouça, escute, receba a adoração e oração que serão feitas nessa casa, nesta semana, Senhor. Em nome de Jesus, santifica-nos, purifica-nos, porque nos arrependemos dos nossos pecados, nos arrependemos do afastamento do Senhor, nos arrependemos porque muitas vezes confiamos mais no dinheiro do que no Senhor, confiamos mais nas nossas habilidades e intelectualidade do que no Senhor. Nós sabemos que isso é idolatria, e o Senhor nos ajude a confiar em Ti e a descansar no Senhor nesta semana, em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti, que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém.